Irmãos e irmãs, com toda a Santa Igreja, nós celebramos os apóstolos São Pedro e São Paulo, professamos a fé no Cristo nosso Senhor, porque estes homens, não só eles, todos os apóstolos, mas eles de modo especial, nos conduziram a crermos na fé de Cristo, na fé do Evangelho. Por nós, a fé é a fé apostólica. Por que recebe esse nome de fé apostólica? Por quê? Porque a fé nossa é a fé dos apóstolos. Foram eles que levaram ao mundo o anúncio do Cristo. Foram eles que levaram ao mundo a notícia que Deus mandou o seu Filho para nos salvar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o sentido desta palavra do Evangelho que nos foi dada. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: que dizem as pessoas que ele é? E muitas são, é claro, as opiniões, mas chama-nos a atenção de que, de todos que as pessoas falavam, nenhum deles podiam falar que seria João Batista, que voltou à vida, algum outro profeta, ou Elias, ou Jeremias, mas nenhuma daquelas pessoas parava para pensar: não seria ele o Messias? Não seria ele o Salvador? Nenhuma daquelas pessoas pensava. Até com relação a João Batista, chegaram a pensar se João Batista não seria o Salvador, não seria o Messias, mas a Jesus não. As pessoas não pensaram em Jesus como Messias, como Salvador. Mas aí, quando Jesus dirige essa pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem eu sou? Poderiam eles responder da mesma maneira que a grande maioria das pessoas. Mas Simão, tomando a frente, ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele faz aquela profissão de fé. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. E daí, deste sinal, esse sinal que não é consequência de um raciocínio humano, não é consequência de uma intuição humana, mas é consequência de uma inspiração do alto, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, pedra. Por que Jesus colocar esta ideia, colocar esta imagem de pedra? Sabemos que próximo de onde Jesus estava, era uma região que tinha muitos e muitos pagãos, era uma região muito colonizada pelos estrangeiros. Existia ali um templo pagão, construído justamente sobre um rochedo. Era uma rocha, onde aquelas pessoas iam lá adorar aqueles deuses deles. Então, próximo ali, Jesus diz: você, irmão, você vai ser como aquela pedra ali. Aquela rocha firme sobre a qual aquelas pessoas construíram aquele templo. Mas você será rocha não de uma construção humana, mas uma construção divina, porque será feita por uma assembleia de pessoas. Porque a igreja não é a construção feita de tijolo, de argamassa, de vergalhões, de cimento. É uma construção feita por todos nós. Nós somos a igreja e nós somos edificados sobre Pedro. Nós somos edificados sobre a fé que Pedro professou neste Santo Evangelho. Por isso Jesus entrega a Pedro não só um novo nome, não só agora uma função: você é Pedro, você vai sustentar os outros, você vai fortalecer a fé dos outros, mas lhe dá a ele justamente o quê? Aquela autoridade sobre os seus irmãos apóstolos. Lhe dá a ele o poder das chaves. O poder das chaves essa de ligar e desligar o que está no céu e o que está aqui. Porque Pedro tem o poder de confirmar a fé.
Confirmar a fé. O que significa confirmar a fé? Significa que é Pedro que tem a autoridade de dizer: este é o Evangelho. Ao ouvir a notícia de alguém ou a palavra de alguém, é Pedro que tem a autoridade de dizer: essa é a palavra do Evangelho. Ou então dizer: não, esse aqui, outro aqui, não é a palavra do Evangelho. Pedro tem esse poder de reafirmar a fé. Na última ceia, quando Pedro passaria por uma grande provação, Pedro passaria por um grande tormento, Jesus disse diretamente para Pedro: rezarei por você, Pedro, porque para depois que você passar por essa provação, você confirmará a fé dos seus irmãos, você confirmará os seus irmãos na fé. E quando Paulo, que hoje também é lembrado, se Pedro é lembrado como o primeiro chefe da igreja, constituído e ordenado por Jesus, Paulo é lembrado como apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, apóstolo missionário por excelência. Paulo, ao começar a sua catequese, ao começar o seu apostolado, foi ao encontro de Pedro. Foi ao encontro dele para que perguntasse: Pedro, isto que estou ensinando é o ensinamento de Jesus? E é quando Pedro dá a afirmação: sim, pode, Paulo, pode pregar, pode dar esse ensinamento, pode entregar o Evangelho que o Senhor Jesus lhe confiou para ensinar tantos quanto dentre os pagãos, dentre os outros povos, a abraçarem o Evangelho. Por isso esses dois homens são lembrados por nós hoje. Pedro nos é lembrado como o primeiro chefe da igreja, como nós vemos na primeira leitura, tirado dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro é milagrosamente poupado naquele momento do martírio. Já havia falecido Tiago, irmão de João Evangelista, já havia falecido ele, como o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue. Pedro também havia de passar por isso também, mas não naquele momento. E ele sabia disso. Talvez ele até já estivesse ali lá na prisão, já se preparando o seu coração, já preparando, espiritualmente para o martírio, porque sabia que dali ele iria justamente ser martirizado. Mas a aparição do anjo que vai até ele, e a igreja rezava por ele, rezava justamente pela sua perseverança, rezava justamente pela sua pessoa, por aquilo que ele representava. O anjo do Senhor vai e o liberta. E é quando Pedro ali entende: não é agora, ainda tenho muito o que fazer, ainda tenho muito a evangelizar ainda. Sim, o Senhor me poupou agora, é porque ainda tenho um trabalho a fazer, um trabalho a seguir em frente, a conduzir outros também para o Evangelho. E o que dizer de Paulo, que antes como perseguidor, antes como inimigo dos cristãos, é convertido, é chamado a receber o Evangelho, a reconhecer Cristo como seu Senhor, a submeter-se à autoridade de Simão Pedro, e passando por tantos e tantos tropeços, tantos e tantos desafios, nessa segunda leitura, ele já é aquele homem preso, encarcerado e já se preparando para o martírio. Observando bem a unidade dessa palavra. Primeira leitura, Pedro já se preparando para o martírio, mas o Senhor mostrou para ele que ainda tinha muito o que realizar. Na segunda leitura, Paulo já se preparando para o martírio, ainda que ele já soubesse que, todas as vezes anteriores, o Senhor me poupou para mais evangelizar, mas agora sei que cheguei em minha reta final. Cheguei aonde eu tinha que chegar. Agora sei que o Senhor, agora eu serei sacrifício de oração ao Senhor. Eu serei entregue
o sacrifício, para que com o meu sangue derramado dê atestado de que eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi chamado com esse propósito de evangelizar tantos quanto. Então, irmãos e irmãs, unidos em oração, aqui nesse momento, festejamos os dois grandes apóstolos e pedindo que o Senhor nos fortaleça na fé que eles, os dois, nos pregaram. Eles que nos entregaram esta dádiva da fé cristã, onde nós reconhecemos, como o apóstolo evangelista fala, o evangelista João fala, né? A luz, Jesus, Cristo, é a luz que ilumina todo homem. Não que ilumine igualmente todo homem, porque nem todos o aceitam, mas aqueles que o aceitam só são iluminados por causa dele. Esse é o sentido da palavra, né? Não que ilumine a todos ao mesmo tempo, mas de todos, para qualquer um, para que seja iluminado, para que tenha a visão de Deus na sua vida, precisa da luz de Cristo. E foram esses apóstolos que, com o seu suor, com o seu sangue derramado, com o seu trabalho, entregou à igreja, entregou a tantos esta fé. E a igreja tem seguido em frente a sua caminhada até o dia de hoje, e seguirá a sua caminhada até a volta de Cristo, nosso Senhor, onde Ele trará plenamente a realização do reino de Deus. Porque essa é a promessa que Jesus fez a Simão Pedro: você será rocha, sobre ti edificarei a sua igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo, nosso Senhor, a igreja fundada sobre a pedra que é Simão Pedro. A fé que a igreja fundada não por qualquer homem, não fundada pelo capricho humano, não fundada pela arrogância do ser humano, mas a igreja fundada ali, naquele momento, por Jesus, sobre a pedra que é Simão Pedro, sobre a rocha que é Simão Pedro, sobre aquele que, colocado como chefe da igreja, confirmava a fé de todos os outros. E todos o reverenciavam, por quê? Porque sabiam, Jesus colocou ele como referência, como aquele que garante que aquilo que nós ensinamos é o ensinamento de Cristo. Por isso, Pedro é como o servo do bom pastor, lembramos do evangelho do bom pastor, em que o bom pastor chama as ovelhas e o servo abre a porteira das ovelhas. Pedro é esse servo, ele guarda as ovelhas, mas as ovelhas não pertencem a ele, não são propriedade dele, são propriedade do pastor. Então, o pastor, Cristo, chama as suas ovelhas e chama pelo nome, o servo, Pedro, abre a porteira e entrega as ovelhas para o seu Senhor. E, terminando, gostaria que, no finalzinho da Santa Missa, o padre gostaria de dar um pequeno aviso, muito importante, e que pediria a atenção de todos os que estão participando, que estão assistindo, para que no final da missa, né, não começasse a se dispersar, mas gostaria de fazer um recado muito importante, então fique atentos ao finalzinho, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.